Nesse terceiro vídeo sobre a série de vídeos que nós estamos fazendo sobre cálculo renal, nós vamos conversar sobre prevenção e tratamento. Então, em relação à prevenção, tem algumas medidas que a gente pode tomar no nosso dia a dia que vão nos ajudar a favorecer a inibição da formação de cálculos renais. Então, a principal medida é o aumento da ingesta hídrica. Então, quem forma muito cálculo precisa tomar bastante líquido. Quanto mais ou menos? Cerca de 2,5 litros a 3 litros por dia e que esteja formando 2 litros a 2,5 litros de urina por dia. Sendo que a preferência é sempre por água. Outros líquidos também podem ser inseridos aqui nessa alteração, mas a gente tem que tomar cuidado com líquidos que contêm muito açúcar, por exemplo. Tomar muito suco, principalmente industrializado, a gente aumenta a ingesta hídrica, mas acaba aumentando também a ingesta de calorias, o que pode causar também outros problemas. Algumas alterações da dieta também vão favorecer aquelas pessoas que são formadoras de cálculo. Então, a recomendação é de diminuir a ingesta de sódio. Então, não é só o sal do saleiro, aquele sal que a gente bota na comida, mas produtos que têm muito sal na sua composição, muito sódio na sua composição, principalmente aqueles industrializados, embutidos, produtos em conserva e tudo mais. Esse tipo de alimento deve ser evitado. A gente também deve restringir um pouquinho a ingesta de proteína animal. Então, proteína animal está relacionada ao aumento da formação de cálculos. Então, a gente tem que fazer essa alteração na dieta com a intenção de prevenir a formação de novos cálculos. Outras alterações que a gente incentiva são alterações nos hábitos, no dia a dia. Então, a atividade física é muito importante. Tem trabalhos mostrando que a atividade física diminui a formação de cálculo. A gente também precisa incentivar os pacientes a manterem um nível de peso normal, manter o IMC normal. Isso também vai inibir a formação de cálculo. Além disso, a gente orienta que diminua também a ingesta de bebidas alcoólicas e refrigerantes. Isso também vai beneficiar os pacientes que são formadores de cálculo. Então, saindo da prevenção e passando já agora um pouquinho para tratamento. Então, é aquele cálculo que já se formou. O cálculo ele já está formado. Um conceito importante que a gente vai ter que o cálculo que está formado, ele raramente vai ter uma condição de se dissolver. Então, a maioria dos cálculos não dissolve. A gente só consegue quebrar aplicando energia mecânica sobre eles. A única exceção é o cálculo de ácido úrico. Então, o cálculo de ácido úrico a gente consegue dissolver. Então, a gente procura alcalinizar a urina, deixar o pH mais ou menos em 7, 7,2, com a ajuda de algumas medicações. E a gente pode chegar até 80% de sucesso na dissolução de cálculo de ácido úrico. Só que o cálculo de ácido úrico ele só está presente em 5% dos pacientes. 95% dos pacientes ou mais não vão ter cálculo de ácido úrico. Então, não são candidatos à dissolução química do cálculo. Então, sendo assim, esses pacientes vão precisar de outros métodos de tratamento. Então, vamos falar um pouquinho sobre os métodos de tratamento disponíveis para os cálculos renais. O primeiro conceito que a gente tem que ter é que o tratamento é personalizado. Então, não vai existir uma receita que serve para todo mundo, uma recomendação que serve para todo mundo. Se você tem cálculo renal, você precisa procurar um médico, ouvir a opinião de um médico especializado para entender quais são as opções e a opinião dele em relação às alternativas de tratamento. Porque o tratamento vai depender de muitos fatores. Vai depender de fatores, por exemplo, do cálculo. Qual a quantidade, quantos cálculos são, a posição que ele está, o tamanho do cálculo, se ele está em um rim só, se ele está nos dois. Então, tudo isso interfere bastante na nossa decisão. E a gente tem características também do paciente. Quais são as características do paciente para a gente tomar a decisão em relação ao tratamento? Esse paciente tem comorbidades? Esse paciente é um paciente idoso, uma criança, é um adulto jovem, com doença, sem doença?
Qual é o IMC? É um paciente que está sofrendo de obesidade ou um paciente que tem o IMC normal? Então, isso vai influenciar também a tomada de decisão. Além de fatores relacionados à anatomia. É um rim normal? Esse paciente tem um rim ferradura? Tem uma estenose de Jupe? Tem divertículo? Tem alguma outra característica do ureter? Então, esses fatores todos a gente precisa entender para personalizar o tratamento do paciente. Sendo assim, a gente passa então para, de fato, os métodos de tratamento do cálculo. Então aqui eu queria separar em dois grupos, né? Primeiro, os cálculos que estão no rim. Então são aqueles cálculos que não desceram para o ureter, não estão causando cólica renal e por algum motivo o paciente fez um exame de imagem e acabou descobrindo que tem um cálculo no rim. Nesse caso a gente vai ter algumas alternativas de tratamento que vão depender daqueles fatores que a gente conversou agora há pouquinho, fatores do cálculo e fatores do paciente. A primeira alternativa é a observação. Então, muitos pacientes são candidatos à observação. Dependendo do tamanho, da quantidade, da localização, principalmente se forem cálculos pequenos, a gente pode observar, fazer exames de imagem de tempos em tempos e ir observando como é que vai sendo a manifestação clínica ou não, até que se mude ou se a gente mantém essa conduta para o paciente ao longo do tempo. Quando a gente chega à conclusão que a gente precisa fazer algum tipo de tratamento para esses cálculos que estão no rim, a gente vai ter algumas modalidades de tratamento. A primeira delas é a litotripsia extracorpórea. Tem nomes populares aí como bombardeamento, implosão de cálculo, mas litotripsia extracorpórea, que a gente chama de um apelido aí de LECO, é o nome técnico mais correto para esse método de tratamento. Nesse método, a gente encaixa na região do rim do paciente uma bolha que emite ondas de choque. Essas ondas são direcionadas com o auxílio de um ultrassom e o objetivo desse tratamento é que essas ondas de choque, ao atingir o cálculo, causem a fragmentação do cálculo. E aí depois dessa fragmentação, esses fragmentos vão sendo eliminados espontaneamente na urina. Então essa seria a primeira modalidade de intervenção para tratamento do cálculo. Outra modalidade de tratamento consiste na ureteroscopia flexível, que é quando a gente entra com o aparelho por dentro do canal. Então esse paciente vai ao centro cirúrgico, ele é anestesiado e por dentro do canal a gente introduz um aparelho até o rim e com esse aparelho a gente obtém uma imagem e a gente consegue, navegando dentro do rim, encontrar o cálculo, introduzir por dentro desse aparelho uma fibra de laser e com esse laser quebrar o cálculo. E aí, se a gente pulverizar esse pozinho de cálculo, sai espontaneamente, ou se a gente tiver pequenos fragmentos, a gente consegue também capturar com uma cestinha e tirar esses fragmentos de cálculo de dentro do rim. Essa é uma das modalidades cirúrgicas mais utilizadas para tratamento de cálculo renal hoje em dia. Outra alternativa de tratamento é a nefrolitotripsia percutânea. Nesse tipo de tratamento, que é um pouco mais agressivo, a gente tem que fazer uma pequena incisão na pele da região lombar do paciente. Por essa incisão a gente faz uma punção no rim, que vai desde a pele até dentro do rim, faz uma dilatação desse trajeto, passa um aparelho por dentro desse trajeto e com esse aparelho a gente chega dentro do rim, consegue visualizar o cálculo, geralmente para cálculos maiores, quebra esses cálculos e tira os fragmentos. Esse é um segundo método de tratamento. Ele é um pouco mais invasivo, envolve um pouco mais de risco, mas é muito eficiente para tratamento de cálculos renais, principalmente aqueles cálculos que a gente conversou lá atrás, são os cálculos coraliformes, os cálculos de Strovita. É uma excelente opção. Existe uma outra opção também, que hoje em dia é praticamente quase nunca utilizada, que é a técnica aberta, que se utilizou muito frequentemente no passado, em que se é feita uma grande incisão na região lombar do paciente, a gente
abre o rim para tirar o cálculo de dentro, mas hoje é muito raro a gente ter que utilizar esse tipo de técnica. Então, passando agora para os cálculos que estão localizados no ureter. Então, quando o cálculo está no ureter, é aquele momento que ele costuma causar uma grande cólica, mas se o paciente estiver com a dor controlada, não tiver complicações, não tiver com febre, não tiver com quadro infeccioso associado, não estiver com lesão, com insuficiência renal diagnosticado naquele momento, a gente pode fazer uma terapia expulsiva. Que é a terapia expulsiva? Terapia expulsiva é dar um tempo, esperar um pouquinho, usar um medicamento que dilata a parte final do ureter, ali perto da bexiga, e facilita a passagem na urina. Tá? Então, cálculos pequenos, principalmente, são bons cálculos para a gente tentar fazer a terapia expulsiva, e dependendo do tamanho, obviamente, quanto maior o cálculo, menor a chance dele sair sozinho, sair espontaneamente, mas quando são cálculos de um tamanho não muito grande, a terapia expulsiva tem uma taxa de sucesso razoável. E se for um paciente com boas condições, com dor controlada, a gente pode tentar essa alternativa. E a outra alternativa para tratamento de cálculo no ureter é a ureterolitotripsia, um tratamento que a gente leva o paciente para o centro de cirurgia, anestesia, e por dentro do canal, com um aparelho chamado ureteroscópio, a gente chega até o ureter, quebra o cálculo com um aparelho de laser, uma fibra de laser, tira os pedacinhos e desobstrui aquele ureter. Né? Para condições muito raras, a gente também tem a alternativa de usar o tratamento aberto para tratamento de cálculo no ureter, mas é muito raro a gente fazer o tratamento aberto ou laparoscópico hoje em dia, só em condições muito especiais, muito específicas mesmo. Então, esses são, de uma maneira resumida, os principais métodos de tratamento dos cálculos urinários. Lembrando que esse tratamento deve ser personalizado e você, se é um paciente que tem cálculo renal, deve procurar um médico especializado nisso, com experiência, para saber qual que é a alternativa melhor para vocês. Obrigado a todos que ficaram até aqui com a gente. Espero que tenham gostado. É uma quantidade de informação muito grande que eu tentei resumir aqui e passar da maneira mais sucinta possível, mas existem muitos detalhes sobre isso que a gente conversou. Então, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixe nos comentários aqui embaixo que a gente responde você. Muito obrigado.